Marhaban! Hoje eu indo para o trabalho, eu tive um insight e bati um papo bem legal com vocês que vocês vão assistir daqui a pouco. Vocês vão assistir daqui a pouco, que me fez voltar a 30 anos. 30 anos lá atrás, década de 90, quando eu decidi ir estudar árabe na Síria. Quem leu meu livro Diário de Bordo sabe bem como é que se deu isso. Eu trouxe ele hoje, eu fiquei pensando assim, eu poderia ler algum trecho para o pessoal quando eu for colocar esse vídeo que eu falei algumas coisas com você. Vocês vão ver daqui a pouco, como eu já disse, porque quando a gente se propõe a fazer algo desafiante, como é o caso de vocês, em falar a língua árabe, uma língua assim tão diferente da nossa, tão assim que para os nossos entes amados, para as pessoas à nossa volta, não faz muito sentido assim, mesmo que você tenha a ascendência árabe, como era o meu caso. E no meu caso, eu era muito bem empregada, eu tinha acabado de me formar em matemática pela UFRJ, no Rio de Janeiro, e em seguida eu consegui preencher uma vaga na IBM Brasil. Era uma vaga só e várias pessoas tentando, foram provas, caiu muita matemática e a vaga foi minha. Eu conto no livro, decidi largar tudo isso para o desconhecido, só movida por um sonho. Não foi fácil, não foi fácil. Eu aproveito para fazer uma ressalva aqui, que em algum momento eu já gravei, vai ao ar a qualquer momento aí, sobre não confundir o que eu estou falando aqui com promessas furadas de internet, de pessoas que fazem tráfico de gente aí, né? Tráfico de pessoas, cooptando meninas, jovens adultas, para ir para o desconhecido, em troca de promessas amorosas. Eu trabalho em setor consular há 15 anos e posso dizer para vocês, há algumas nacionalidades que só querem saber de conseguir a nacionalidade brasileira. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Eu não estou falando de árabes, eu não estou falando de asiáticos, não estou falando de nenhuma nacionalidade específica, tá? O mau caratismo tem em qualquer nacionalidade, não estou falando disso. O que eu estou fazendo essa ressalva aqui é para não me confundir, não confundir o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é perseguir um sonho. O que eu estou falando aqui é perseguir um sonho com os pés no chão, tá? E o que eu quero dizer é que quando eu decidi abraçar esse sonho, eu pisei em terra firme. Não foi fácil, mas eu não titubeei, busquei canais confiáveis, a gente verifica double checks, né? A gente faz checagens por todos os lados e assim a gente vai e busca o sonho. Não é buscar o sonho se arriscando a própria vida, arriscando a segurança e ignorando as pessoas que você mais ama. Não precisa ser assim, tá? Não precisa ser assim. Então você vai ouvir daqui a pouco esse bate-papo muito importante que eu conversei com vocês indo para o trabalho hoje cedo. Agora eu estou um pouco já mais largada, já está caindo a noite, fim de tarde. Estou aqui relaxando, tomando meu café, um bolinho sem farinha, de cacau, um pãozinho que veio com a sopa, que eu já almocei a sopa, pãozinho brown, eu acho que não vou aguentar comer mais esse pedaço, e meu café e minha água tônica. Agora eu queria ler alguns trechos do meu livro para você tentar sentir, dosar um pouquinho que o drama que você está passando. Nossa, eu vou começar a estudar árabe, tipo assim, pra quê, né? Começar a estudar árabe, tipo assim, pra quê, né? Que foram as mesmas perguntas que me fizeram, sabe? Então é normal. Eu só posso dizer o seguinte para vocês hoje de cadeira, às vésperas de completar 50 anos de idade, eu tive esse insight de estudar árabe quando eu tinha 21 para 22 anos de idade.
e fui atrás, larguei tudo, foi uma loucura, loucura. Não sabia para quê, mas alguma coisa me movia, né? O resto eu conto aqui no livro, mas eu queria dividir com vocês só esse pedacinho. Esse livro não é a respeito do meu estudo de árabe. Esse livro diz respeito a como eu migrei da carreira que eu tinha, que era de aeromoça, isso, depois no mundo árabe eu consegui um emprego de aeromoça, justamente para consolidar a língua árabe. Eu conto tudo aqui. Não estou vendendo o livro porque eu não ganho nada com esse livro, tá, gente? Isso aqui foi um projeto voluntário também para ajudar os aspirantes à carreira de diplomada. Então, eu tive de contar minha ida à Síria, porque esse livro eu conto para os aspirantes à carreira diplomática, tá? O que eu fiz para começar a estudar do zero e conseguir ser aprovada nesse que é um dos concursos mais desafiantes do Brasil. Então vamos lá? Sem mais delongas. Esse aqui é um livro que os capítulos são fases de um voo. E eu comparo as fases de um voo, né? Fazer a rota do voo, aí taxiar, decolar, o cruzeiro, a descendente, depois o approach, né, que chama, aproximação, e o pouso, né? Cada fase dessa, no meu preparatório para a carreira de diplomática, foi bem parecido com as fases de um voo. Vou agora ler uns trechos que eu separei especialmente para vocês que estão vivendo o mesmo drama que eu vivi no início da década de 90, talvez nem estivessem nascido, né? Recém-formada em matemática pela UFRJ, ingressei como analista de sistemas na IBM Brasil aos 21 anos de idade, onde eu poderia estar até hoje, seguindo uma brilhante carreira, não fosse a vontade de realizar um sonho que eu tinha desde a minha infância. É que, enquanto trabalhava na IBM, um desejo que tinha desde criança ficava cada vez mais forte à medida que os meses passavam, precisamente porque, com as responsabilidades advindas do novo emprego, sabia que muito mais eu me distanciaria de sua eventual realização. Eu queria ser fluente em árabe, idioma de meus avós maternos, imigrantes sírios analfabetos que chegaram ao Brasil na década de 1920. Cresci intrigada com aquela língua. Eles falavam, mas nós, os netos, não entendíamos nada de nada. A risada é por minha conta, gente, não tem risos aqui no livro, não. Mas é verdade, eu me lembro, era desesperador. Uma palavra ou outra, talvez. Minha mãe contava que, quando ela e suas irmãs eram crianças, tinham às vezes vergonha das origens, porque era um motivo de chacota na escola e na vizinhança. Eram apelidadas de turcas, pois turco e árabe eram sinônimos no imaginário popular. Ai, ai, ai. Meu apelido, quando era pequenininho, era Turquinha, me chamavam de Turquinha. Para aprender árabe, eu já havia tentado algumas opções no Brasil. Professores particulares, aulas puxando créditos na Faculdade de Letras da UFRJ, cujo prédio ficava próximo ao Instituto de Matemática, na Ilha do Fundão, fitas cassetes. Apesar de ter aprendido aspectos elementares da língua, não conseguia obter a fluência com que tanto sonhava, em especial na habilidade oral. Com a responsabilidade oriunda do bom emprego na IBM em horário integral e do curso de especialização na PUC, à noite eu fazia especialização também em análise de sistemas na PUC, não havia mais tempo para estudar árabe. Além disso, no futuro, construindo família e outras responsabilidades inerentes à vida adulta, o sonho da proficiência no árabe tenderia a se distanciar mais e mais. Aos poucos, percebia que ingressava na vida real. Gente, tem uma ressalva aqui, tá? Não existia internet. 91, 92 não tem internet, tá? Por isso vocês estão me vendo aqui, porque tem internet. Claro. Coloque isso na balança também, que não precisa ser idêntico como eu fiz, tá? Mas aí
Eu só estou contando aqui minha experiência. Um dia, em 1992, na hora do almoço, eu decidi visitar o consulado sírio em Copacabana, que hoje é fechado, bem próximo do meu local de trabalho, com vistas a saber se eles ofereciam algum cursinho de árabe, mesmo que precisasse viajar para um curso intensivo por um mês ou algo parecido. Era uma tentativa sem compromissos e que eu achava que não daria em nada. Mesmo porque nem poderia engajar-me em projeto que me afastasse do Rio de Janeiro por longo período. Afinal, eu estava muito bem empregada em início de carreira e uma carreira promissora. Apesar disso, ir ao consulado sírio, averiguar a existência de algum tipo de curso e, quem sabe, até um intercâmbio de férias, pareceu-me ser uma forma de dizer para mim mesma que continuava a pensar no sonho, que eu não tinha abandonado o sonho. Manifestei ao attaché meu interesse em estudar árabe. Bom, aqui eu conto que ele me recebeu muito bem, que eu era descendente, etc. Ele me deu uns formulários lá, preenchi os formulários, deixei lá com ele, esqueci, voltei para a IBM para trabalhar, esqueci disso, né? Aí, gente, o que aconteceu? Eu agradeci, fui embora, passado quase um ano daquela minha visita, né? Quando eu nem mais pensava no assunto e já aceitava a ideia de ser aquele sonho de falar fluentemente o árabe, algo assim impossível. Eis que o consulado sírio fez-me saber que meu pedido havia sido aceito pelo Instituto de Língua Árabe para Estrangeiros na Síria, vinculado à Universidade de Damasco, para um curso intensivo de língua árabe com duração de quase 2 anos. Esse Instituto de Língua Árabe, gente, instituto em árabe é Mahad, Ta'alim al-Lugha al-Arabiyya lil-Ajanib, Ajanib, estrangeiros, Mahad Ta'alima, instituto que ensina al-Lugha al-Arabiyya, a língua árabe, lil, para Ajanib, estrangeiros, Mahad Ta'alim al-Lugha al-Arabiyya lil-Ajanib. E meu custo seria apenas com a passagem aérea, receberia uma ajuda de custo de $30 mensais e moradia no dormitório da cidade universitária, localizada no nobre bairro de Mazza. Gente, morar na cidade universitária não foi uma coisa muito simples não, tá? É que o livro não diz respeito a isso, então eu não contei aqui. Mas é desafiante, cada etapa aqui é desafiante. Deixar o Brasil, aceitar uma bolsa de estudos, largar o empregaço para trás, viver na cidade universitária, não foi fácil. Mas eu conto no livro como eram carinhosas as sírias que me acolheram lá na cidade universitária. Foi uma época incrível da minha vida. Sinuca de bico. Eu, com um empregaço na IBM, de analista de sistemas, carreira decolando, com 22 anos de idade, solteira, tinha de tomar a primeira grande decisão da minha vida. Largar tudo e ir para a Síria atrás de um sonho que ainda não sabia que utilidade prática teria na minha vida, ou dar seguimento à carreira brilhante que começava na IBM, onde já percebia excelente salário e iniciava, ainda bem jovem, uma carreira promissora. O que fazer? Por dias, sofri de insônias cruéis, pensando diuturnamente no que deveria decidir. Claro que se houvesse internet eu teria tido outras opções, né? Não necessariamente eu deixaria de viajar, mas assim eu teria mais opções, né? Ali eu não tinha opções. Não poderia pedir a opinião de ninguém, porque todos à minha volta idolatravam a IBM. Se eu viesse com um assunto em torno de pedir demissão da empresa, provavelmente pensariam que eu estivesse sofrendo de algum distúrbio psicológico ou algo afim. Só eu mesma tinha a dimensão do dilema por que passava. Por um lado, a Cláudia matemática, extremamente racional, dizia: claro que você não é maluca, Cláudia, em largar esse empregaço na IBM, desejado por muitos, e ir para o outro lado do mundo, para o desconhecido, aprender um idioma que não lhe vai servir para nada. A Cláudia sonhadora, por sua vez, rebatia esse pensamento com pensamentos assim,
Imagina eu conseguir um dia falar árabe fluentemente. Imagina isso, gente, a língua dos meus falecidos avós, algo impossível, que ninguém entende nada. Imagina isso, imagina entender aqueles textos em árabe, traduzir, ler, seria o máximo. Aqueles dias de indecisão estavam me deixando atordoada, consumiam meu tempo, eu mal conseguia me concentrar no trabalho. Aquela indecisão que eu tinha, largar tudo, ir para a Síria ou não, então eu fiquei naquela dúvida, e aí começa um novo parágrafo em que eu falo, decidi ouvir o coração, venceu a Cláudia sonhadora. Aí eu conto lá, quando eu entrei na sala do chefe para pedir demissão, blá, blá, blá. E aí eu conto aqui como eu cheguei na Síria e como é que foi minha experiência inicial lá. Eu estava vivendo em uma espécie de exercício antropológico em campo, misturada com a sociedade local, vivendo seus costumes, aprendendo sua língua, conhecendo suas rezas, celebrando suas datas. Ao final, quando deixei o país, quase 2 anos depois, concluí que todas as culturas, independentemente de suas crenças, costumes e tradições, têm um núcleo comum, uma essência inerente à pessoa humana. Sobreviver com boa saúde, alimentar-se de comida gostosa, ter cabelos bonitos e unhas bem feitas, possuir uma elevada autoestima, encher o coração de momentos de felicidade, evoluir intelectualmente, amar seus entes queridos, mas tudo isso a seu modo. Não era obrigada a ser igual ao meu modo, como eu sou feliz, tomando café aqui no café, saboreando um bolo, indo à praia no Rio de Janeiro, curtindo o carnaval. Esse pode ser minha felicidade, o que me dá prazer, mas não necessariamente de todo mundo é assim. Cada um tem a sua felicidade. Eu amo estar aqui com vocês, ensinando o árabe, compartilhando o meu conhecimento, não que eu saiba tudo, pelo contrário, eu ainda sou uma aprendiz, né? Mas isso me dá prazer, isso me deixa feliz. Não deixa, por exemplo, uma outra pessoa não pode não ser feliz assim. Descrever minha vida na Síria fugiria ao propósito desse livro. Apenas assinalo que, morando na cidade universitária em Damasco por quase 2 anos seguidos, a Cláudia é etnocêntrica, acreditando que a vida resumia-se a carnavais, Coca-Colas, computadores, IBM e praias, passou a se dar conta de um mundo que até então desconhecia. Pela primeira vez, por meio dos textos das aulas de árabe, eu tive contato com os ensinamentos de filósofos medievais árabes e persas, autores de sofisticados pensamentos como Avicena e seu cânone da medicina, Averroes e seus comentários acerca do pensamento aristotélico, Al-Farabi e seus profundos conhecimentos musicais, Ibn Battuta, gente, e suas viagens. Tem as viagens de Ibn Battuta, um livro belíssimo. Ibn Khaldun e seu estudo da sociedade humana na sua obra Muqaddimah. Aprendi uma nova lógica gramatical de um idioma fascinante, usufruir de hospitalidade sem igual, em que o visitante fosse quem fosse, recebi o tratamento dispensado a um rei, senti a doação incondicional das colegas de quarto sírias, que todos os dias estudavam comigo meu dever de casa do curso de árabe e cuidavam de mim. E não poderia deixar de mencionar, saboreei a culinária árabe autêntica, como falafel, baba ganoush, hummus bitahine, bitinjan, mahshi, fatayas e, claro, o quibe de Alepo, Kubba Halabiya. Alepo é uma cidade, uma província lá na Síria, que foi fortemente afetada pela guerra, mas é famoso no mundo árabe todo. O quibe mais gostoso do mundo árabe é o quibe de Alepo. Alepo, em árabe, é Halaba, para quem já é alfabetizado. Halab. Alepo. E o quibe de Alepo, Kubba Halabi, esse ya ao final adjetiva. Kubba Halabi é considerado pelos árabes o melhor quibe do Oriente Médio. Aos poucos adaptava-me à rotina da cidade e da carga intensiva de estudo diário do árabe, à exceção das sextas-feiras, dia sagrado para o Islã. Embora de regime laico, a Síria determinava o calendário islâmico para as datas oficiais do país. As meninas sírias que dividiam o quarto comigo, eu vou contando as curiosidades de lá. Eu não vou mais demorar aqui, esse era o que eu queria ler para vocês, tá? Esse livro
eu escrevi com o meu coração. Conto aqui como eu consegui esse outro sonho, que foi ingressar na carreira de diplomata. Por que eu narrei aquele desafio ali do árabe? Ter aprendido o árabe me deu a certeza de que eu conseguiria esse outro grande desafio na minha vida, que era passar para o Itamaraty. Por quê? Porque eu passei muitos anos achando que absurdo, Cláudia, você ser diplomata, você tá louca. Tipo assim, acorda, você tá sem noção, isso não é pro teu bico, né? Isso aí não, você não sabe nada disso aí, dessa matéria que cai na prova. Mas aí, sabe, gente, quando eu comecei a pensar assim, o árabe, uma vez na minha vida, era impossível também. E eu, tipo assim, eu larguei tudo e consegui obter uma certa fluência. Eu consegui algo que antes eu achava impossível e eu consegui. Aí eu ficava assim pensando, por que eu não posso ser diplomata se eu conseguir aprender árabe? Sabe essas ideias assim meio loucas? E aí foi o árabe, olha só gente, com o árabe indiretamente me ajudou. Foi porque eu aprendi o árabe e me desafiei e me autossuperei e consegui pegar certa fluência. Eu comparo eu comigo mesma, comparando, eu tinha 0 e fiquei até fluente. Eu não me comparo com um catedrático nativo árabe, tá, gente? Eu tenho o pé no chão. Mas comparando comigo mesma, nossa, eu decolei na língua. Por que eu não posso ser diplomata? Tipo assim, quem falou que eu não posso? Sabe esse tipo de ideia? Então, o árabe indiretamente mostrou que eu posso. Foi graças a essas ideias que eu conto aqui que eu agarrei esse outro sonho que surgiu depois do árabe de ser diplomata. Aí eu conto por quê. Tem muita coisa aqui, muitas. Ai, muita coisa. É isso, gente. Então, eu queria fazer esse preâmbulo, esse papo preambular, para introduzir o que vocês vão ver agora, que foi hoje de manhãzinha cedo, que eu falei para vocês quando eu estava indo para o trabalho. Assistam com atenção todo ele, se você estiver passando por algum dilema, por alguma dúvida, de agarrar um sonho que você tenha. O sonho é teu, não é de ninguém mais. A existência é sua individualidade. Acredite nisso, porque se você estudar ou não estudar, as pessoas não vão estar nem aí. Cada um vai estar tocando sua vida, certo? Você tem que acreditar nos seus sonhos. Se seu sonho é falar árabe fluentemente, fale árabe fluentemente. Eu te ajudo por aqui, você também vai procurar outros canais, procura seus outros métodos, faça como você quiser, seja qual sonho for. Lute por ele, com o pé no chão, de uma forma segura. Tá certo? Bem, então agora vocês fiquem com o vídeo que eu gravei de manhã cedo. Espero que gostem. Aproveitem o que interessar, o que servir. O que não interessar, deixa pra lá, jogue fora. Mas eu faço tudo com muito amor, especialmente para você que me segue. Bom, gente, acabou que eu li tanto, né, que ficou muito longo, não vai dar para mostrar o vídeo do carro. Extrapolou o tempo do vídeo, não vai dar para vocês verem o vídeo eu no carro. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler então um trecho do Ayrton Senna, que é uma das partes prediletas do meu livro. Eu era super fã do Ayrton Senna, ele faleceu em 1º de maio de 1994, eu estava no meu 2º ano na Síria. Foi muito interessante, eu narro aqui como eu soube disso. Nossa Senhora, qual é o drama da gente não conhecer uma língua, a gente não saber uma língua e você tem certeza que está falando uma coisa ali que te interessa muito, mas você não está entendendo. Baixa o desespero, gente. Eu era uma fãzoca do Ayrton Senna, ele era meu ídolo. Não sei se vocês conhecem, né? Quem tiver menos de 30 anos de idade, talvez não saiba muito bem como ele marcou a história, nossa história, pessoas da minha geração ou mais velhas. Lembro-me bem de outro fato que me marcou quando eu estudava naquele país. As sírias que moravam no meu quarto acordavam diariamente muito cedo para rezar a Fajr, que é a primeira reza do dia, quando o sol aparece, né? O amanhecer. Às vezes dava 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, se fosse verão, o sol nascia muito cedo. Fajr. Primeira reza islâmica, realizada antes do nascer do sol, um pouquinho antes. Em seguida, como de costume, ouviam o noticiário no radinho de pilha, velhíssimo, que tinham, e ao mesmo tempo em que todas nós nos arrumávamos, cada qual para seguir seu caminho.
Eu ia para Mahad Ta'lim Lila Janib, a Lugha Al-Arabia Lila Janib, né, o Instituto de Língua Árabe. Elas iam para a faculdade, uma fazia medicina, outra fazia literatura. Elas vinham de outras cidades, sem ser de Damasco, sabe? Por isso que elas moravam na cidade universitária. Né? Eu não entendi ainda muita coisa que falava no noticiário, apenas uma palavra ou outra, o que já me deixava bastante satisfeita. Sempre, gente, naquela lógica de se comparar consigo mesmo, tá? Em uma segunda-feira, 2 de maio de 1994, observava o que o locutor noticiava, hábito que eu tinha para internalizar o idioma naquela imersão quase total à língua. Conseguia decifrar que ele falava da corrida de Fórmula 1 realizada no dia anterior. O desinteresse das minhas colegas de quarto era óbvio, pois estavam mais preocupadas em preparar a labna para o nosso café da manhã. Elas eram os amores, ai meu Deus, uma ajudando a outra e o café já pronto repousando na ardatua com o pires em cima, até que o pó precipitasse e pudéssemos nos servir. É um tipo de café que a gente toma aqui no mundo árabe. Sejamos francos, a Síria é um país que não podemos classificar como um dos mais fanáticos por Fórmula 1. A notícia estava já longa demais. Não era normal. Algo necessariamente estava errado para o rádio transmitir aquela notícia tão longa a respeito da Fórmula 1 do dia anterior. Continuei prestando atenção, ao mesmo tempo em que eu me arrumava. Uma palavra solta aqui, outra ali, me davam cada vez mais a certeza de que algo atípico havia acontecido. Eu fui aquela adolescente fã do Senna. Colecionava em um caderno suas fotos que saíam nos jornais e nas revistas. Aquela música da vitória tocando quando o Ayrton Senna cruzava a linha de chegada e ele com a mão de fora. Desculpa, gente, é muito emocionante. Vou voltar. Aquela música da vitória tocando quando o Senna cruzava a linha de chegada e ele com a mão de fora segurando uma bandeirinha do Brasil me arrepiava toda. Eu era fã de carteirinha do Ayrton Senna. Especificamente 2 palavras repetidas a cada 10 segundos naquele noticiário eu entendia muito bem. Ayrton Senna para cá, Ayrton Senna para lá, em um país onde à época não se noticiava quase nada do que se passava no exterior, muito menos corrida de Fórmula 1. Ainda que fosse notícia da corrida do dia anterior, deveria ser algo breve, sem qualquer importância, mas o nome de Senna era usado em uma longa notícia em um país que ignorava aquele esporte. Eu começava a ficar preocupada. Já com um nó na garganta, igual esse que eu tô aqui, eu decidi saber com as meninas do que se tratava. Gesticulando, não sabia nada de árabe, né, gente? Só um pouquinho. Gesticulando, apontando para o radinho e para o meu ouvido, tipo assim, olha, falou alguma coisa. E para o meu ouvido, alternadamente, perguntei a elas o que o locutor falava do Ayrton Senna. Ayrton Senna, brasileiro, ma hadatha ma'ahu, min sha'Allah. Ayrton Senna brasileiro, o que aconteceu com ele? Por Deus. Continuei. Faza fi sibaqa, certo? Ele venceu a corrida, certo? Elas aglomeraram-se em torno do radinho. Elas aglomeraram-se em torno do radinho, ao mesmo tempo em que, com a mão aberta, pediam que eu parasse de falar, a fim de que elas pudessem ouvir melhor. Foram os segundos mais longos que eu vivi. Começaram a deliberar entre si, em árabe, apreensivas,
para confirmar se o que eu havia, o que uma havia entendido seria o mesmo que a outra, e assim sucessivamente. Entendi naquele momento que algo havia acontecido com ele, pelo cenário montado, pelo longo tempo do noticiário e agora pela conversa entre elas. Sabia que era grave. Vamos continuar. Até que elas se voltaram para mim para dar-me a notícia. Creio que não queria entender o que tentavam me dizer. Seria melhor ter ido para a aula sem saber, apenas imaginando que algo grave havia acontecido. Até que a Maha, síria de Tartus, muito boa para mim nos estudos de gramática árabe, fez um gesto passando a mão no próprio pescoço, como se degolando-se e deixando cair a cabeça para o lado, fingindo-se de morta, sabe? Só afirmando: Irtosina, finish, Allah yarhamu. Irtosina, finish, Allah yarhamu. Ai. Usando seu inglês telegráfico, finish, para tentar me fazer entender rapidamente que a Ayrton Senna havia morrido. Eu, já com lágrimas nos olhos, repetia: Mustahil, ya Habibati, Mustahil. Mustahil em árabe, gente, é a palavrinha impossível. Então eu falava para ela: impossível, impossível. Mustahil, Mustahil, querida, ya Habibati. E elas respondiam de volta: Akid. Akid, gente, é com certeza, certeza. Akid, Habibati. 100%, 100%. Mia é 100, né? Tem meus vídeos de número lá no YouTube. 100%, 100 sobre 100, é o 100% deles. Irtosina, halas. Halas é. Terminou, acabou. Vídeo papo. Com certeza, querida. 100% Ayrton Senna acabou. Percebendo a minha comoção e incredulidade, vieram me abraçar, repetiam a expressão Allah yarhamu. Allah yarhamu, Deus o tenha. Para homem, né? Termina em U. Allah yarhamu, no clássico. Algo como Deus o tenha. Segui imediatamente para a telefônica no centro de Damasco. Faltei aula, né, gente? Claro. A fim de ligar para o Brasil, onde era madrugada de domingo para segunda-feira, e a trágica notícia confirmou-se. Pedi à família que fizesse um clipping com as matérias de imprensa. Assim, cerca de 2 meses depois, recebia o material e pude viver o luto. Acabei me alongando na leitura de vários trechos do livro, que achei importante para você ver que não aprendi o árabe da noite para o dia. Foram anos insistindo e estudando e saindo da minha zona de conforto para perseguir o sonho que foi o aprendizado e ainda está sendo da língua árabe para mim. Fico devendo então esse vídeo que gravei do carro para você hoje de manhã, mas que não deu para mostrar no dia de hoje. Essa conversa é muito importante e você não pode perder. Ila liqa.